Nem todo desprezo ataca. Alguns sorriem. Algumas das relações mais desconfortáveis não se rompem, não brigam e não se afastam de imediato, elas continuam ali, próximas, educadas e aparentemente normais. Ainda assim, algo pesa. O sorriso não aquece, o comentário não apoia e a presença não tranquiliza. A hostilidade existe, mas não se mostra. Ela se esconde em gestos sutis, palavras bem colocadas e numa proximidade que confunde. E é justamente por não parecer ameaça que esse tipo de desprezo passa despercebido por tanto tempo. No dia a dia, poucas pessoas percebem quando começam a se sentir menores dentro de uma relação. Não há confronto direto, não há ofensa clara. Existe apenas um desconforto silencioso que vai se acumulando. Comentários que parecem preocupação, conselhos não solicitados, observações que diminuem conquistas, tudo é sutil o suficiente para não gerar reação imediata, mas constante o bastante para gerar dúvida. A mente tenta racionalizar, enquanto o corpo percebe que algo ali não é exatamente apoio. O problema é que fomos ensinados a confiar mais no que é dito do que no que é sentido. Se alguém sorri, se mantém próximo e usa palavras corretas, presumimos boa intenção. Questionar isso soa exagero, sensibilidade excessiva ou até ingratidão. E é exatamente nesse ponto que as máscaras sociais funcionam melhor. A hostilidade não se impõe, ela se disfarça. Aos poucos, você passa a medir palavras, evitar compartilhar planos e diminuir o próprio brilho, não porque alguém pediu, mas porque o ambiente induziu. Com o tempo, esse tipo de convivência cobra um preço psicológico. A relação deixa de ser um espaço de crescimento e vira um campo de ajuste constante. Você se explica demais, se expõe com cautela, e sente que algo precisa ser controlado o tempo todo. Este vídeo propõe olhar para esse padrão com mais clareza, e fazer você entender quando um sorriso não acolhe, quando a proximidade não apoia, e por que algumas pessoas se incomodam silenciosamente com a sua evolução. Perceber isso não cria conflito, cria lucidez. E lucidez muda completamente a forma como você escolhe quem manter por perto. Existe um tipo de hostilidade que não levanta a voz, não confronta e não se assume. Ela se esconde atrás de gestos educados, comentários aparentemente neutros, e principalmente, de um sorriso que não aquece. Essas máscaras sociais são usadas por pessoas que aprenderam a disfarçar ressentimento e inveja sob a aparência de apoio. Por fora, tudo parece normal. Mas por dentro, existe tensão, comparação e um desconforto silencioso que nunca é nomeado. A proximidade continua, mas algo ali não flui. A energia muda, mesmo quando as palavras dizem o contrário. Esse tipo de pessoa costuma se aproximar nos momentos certos, mas sempre com pequenas observações que diminuem. São comentários sutis, às vezes apresentados como cuidado, mas que carregam crítica embutida. Você tem certeza que isso é para você? Não sei se é o melhor momento, só estou falando pro seu bem. Nada é explícito, nada é direto. Ainda assim, o efeito é claro. Controle emocional disfarçado de apoio. A máscara funciona porque não gera conflito imediato, mas planta dúvida, insegurança e sensação de inadequação. Carl Jung ajuda a entender esse comportamento ao falar da sombra. Tudo aquilo que a pessoa não aceita em si mesma, e empurra para fora. Quando alguém sorri, mas sente desprezo, geralmente está lidando com partes internas mal resolvidas. Frustrações, estagnação, inveja reprimida. Em vez de reconhecer isso, projeta no outro. O crescimento alheio vira ameaça porque ilumina aquilo que ela não conseguiu desenvolver. O desprezo não é sobre você. É sobre o confronto interno que ela evita fazer, e a máscara existe para que esse conflito não venha à tona. Por isso, muitas vezes a intuição percebe antes da mente. O corpo sente o clima estranho, a conversa pesa, o sorriso parece fora de lugar. Ignorar esses sinais costuma levar a relações confusas, onde você se explica demais e se expõe sem necessidade. Um bom exercício é observar padrões. Depois de encontros com essa pessoa, você se sente menor ou mais confuso? Se sim,
Vale reduzir a exposição, manter limites claros e não entregar informações sensíveis. Nem toda proximidade é saudável, e nem todo sorriso indica acolhimento. Esse é só o primeiro sinal, os próximos são ainda mais reveladores. Depois que as máscaras sociais se estabelecem, o comportamento começa a ficar mais fácil de reconhecer. A hostilidade deixa de ser apenas uma sensação e passa a se manifestar em atitudes repetidas. A pessoa entra num modo de competição constante, mesmo quando não há disputa alguma. Cada conquista sua é relativizada, cada avanço é seguido de um comentário que diminui o impacto. Não é um ataque direto, é uma correção silenciosa. O crescimento do outro incomoda porque altera a hierarquia imaginária que a pessoa criou internamente. Esse padrão aparece com força em comparações disfarçadas. Você compartilha uma boa notícia, e a resposta vem atravessada. Alguém fez melhor, mais rápido ou com menos esforço. Às vezes, a crítica vem na forma de fofoca por cuidado, como se alertar sobre você fosse um gesto de apoio. Em outros momentos, surge a tentativa de controle. Sugestões insistentes, conselhos não solicitados, alertas exagerados. Tudo isso constrói uma superioridade sutil, que não se afirma em palavras, mas se impõe no clima da relação. Nietzsche chamou atenção para esse tipo de dinâmica ao falar do ressentimento. Quando alguém não consegue afirmar a própria força, passa a diminuir a força do outro. O ressentido não ataca de frente, ele corrói. Ele encontra prazer em rebaixar, em relativizar conquistas e em lembrar erros antigos. Esse comportamento não nasce da confiança, mas da incapacidade de lidar com o próprio status interno. O sucesso alheio vira um espelho incômodo. E em vez de crescer, a pessoa tenta puxar o outro para baixo, ainda que de forma educada. Com o tempo, essa convivência gera confusão emocional. Você começa a se perguntar se está exagerando, se está sensível demais, se deveria se explicar melhor. Esse é o efeito da competição velada. Ela não te ataca, mas te faz duvidar de si. Uma atitude prática aqui é observar proporção. Quem realmente apoia celebra suas qualidades e reconhece avanços, mesmo quando não se beneficia deles. Quem vive em competição silenciosa, só se anima quando você erra. E esse padrão fica ainda mais evidente quando algo muda na sua vida, especialmente quando você começa a evoluir de verdade. O sinal mais revelador aparece quando algo muda na sua vida. Enquanto você está em dificuldade, confuso ou em fase de queda, certas pessoas permanecem por perto. Elas escutam, opinam, aconselham e até parecem oferecer apoio. Mas basta você começar a crescer, ganhar clareza ou assumir mais controle sobre si para que a presença delas diminua. O contato esfria, o interesse some e o silêncio se instala. Mas isso não é coincidência. É o desconforto silencioso diante da sua evolução. Esse afastamento raramente é declarado. Ele vem em forma de desculpas, agendas cheias ou falta de tempo repentina. Quando aparecem, os comentários já não acompanham a sua alegria. Há pouca celebração, pouco entusiasmo e, às vezes, um tom irônico disfarçado de humor. O crescimento alheio exige reposicionamento interno, e nem todos estão dispostos a fazê-lo. Para quem vive preso à comparação, ver alguém próximo avançar é perder referência. A proximidade deixa de ser confortável quando o outro deixa de ocupar o lugar esperado. Jung explicou esse movimento como um conflito com a própria sombra. O progresso de alguém próximo ativa tudo aquilo que a pessoa adiou, evitou ou abandonou em si mesma. O sucesso do outro escancara a própria estagnação. E em vez de elaborar isso internamente, a psique reage com afastamento, frieza ou desdém silencioso. Não é ódio consciente. É autoproteção mal elaborada. A pessoa se afasta para não precisar encarar aquilo que sua consciência ainda não consegue integrar. É nesse ponto que muitas relações se rompem sem briga alguma. Você percebe que já não pode compartilhar planos, ideias ou vitórias sem sentir um peso estranho no ar. Uma atitude prática aqui é simples, mas exige maturidade.
Observar quem permanece quando você está bem. Relações saudáveis acompanham o crescimento, mesmo que isso gere ajustes. Relações baseadas em controle, inveja reprimida, ou status implícito não sobrevivem à evolução do outro. E essa percepção, quando amadurece, muda completamente a forma como você escolhe quem manter por perto, e quem deixar para trás. Perceber que um sorriso pode esconder desprezo não é confortável. Mas isso costuma ser um divisor de águas. Porque, a partir desse momento, você deixa de justificar comportamentos estranhos, comentários atravessados, e ausências estratégicas. Você começa a entender que nem toda proximidade é apoio e que nem toda presença quer, de fato, o seu crescimento. Essa clareza não serve para gerar confronto automático, mas para devolver algo essencial. Controle emocional sobre onde você investe tempo, energia e confiança. Aplicar esse conhecimento começa de forma simples. Observe quem se alegra genuinamente com suas conquistas, sem competição, sem correções sutis, sem ironia disfarçada. Repare em quem se aproxima apenas quando você está em dificuldade, mas se afasta quando você cresce. Essas pistas não aparecem em grandes gestos, mas na repetição de pequenos comportamentos. Reduzir a exposição a quem alimenta ressentimentos não é frieza, mas maturidade psicológica. Às vezes, proteger sua energia significa apenas falar menos, explicar menos e observar mais. Também é importante reconhecer que nem sempre o desprezo é consciente. Muitas pessoas lidam mal com o próprio desconforto diante do crescimento alheio. Isso não as torna vilãs, mas também não as torna seguras para a intimidade emocional. Você não precisa convencer ninguém, nem provar nada. O simples ato de seguir evoluindo já é suficiente para que certos vínculos se revelem, ou se dissolvam naturalmente. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora deixo aqui alguns questionamentos. Em quais relações você sente que precisa se explicar mais do que deveria? Quando um comentário bem-intencionado já te fez duvidar de uma conquista que antes parecia clara? E quantas vezes você manteve alguém por perto mesmo percebendo que essa pessoa se incomodava com o seu crescimento? Escreva nos comentários qual ponto que falamos neste vídeo mais chamou sua atenção. Reconhecer quando a proximidade deixa de ser apoio e passa a ser controle silencioso, é o primeiro passo para escolher melhor quem caminha com você, transformando confusão emocional em clareza, e presença em critério.